Esse é o colar Moana, com riqueza de detalhes. Eu vou te ensinar esse colar no passo a passo. E falando em riqueza de detalhes, eu vou te ensinar o segredo das crocheteiras de alto padrão. No meio do caminho, eu fiz algumas alterações que eu vou te mostrar no vídeo. E no final do vídeo, eu vou te mostrar qual é a precificação exata. Eu vou te mostrar cada uma dessas peças com as suas variações e vou te explicar como precificar cada uma delas. Vou te explicar também o porquê eu fiz mudanças durante o vídeo. Chega de falação e vamos aprender! Eu sou a Jess e você está no canal Crochê Sem Mistério. E esses são os materiais que vamos precisar para confeccionar o nosso colar Moana. Vamos começar com a balança, porque a gente vai ter que pesar os fios para poder precificar a nossa peça no final, utilizando a planilha Preço Certo. Eu vou utilizar aqui o fio amigurumi, que é algodão mercerizado. Este é o de 2 milímetros, então não é um slim. O slim, ele tem 1 milímetro de grossura. Esse é o normal. Na cor laranja, 44,56. Amigurumi também, o normal, na cor pistache, 58,00. E o terceiro também, amigurumi normal, na cor azaleia, 63,99. Vou utilizar uma agulha principal, uma agulha de 2 milímetros e, para me auxiliar, se for necessário, uma agulha de 1 milímetro. Tesoura para me auxiliar, uma miçanga de 20 milímetros. Essa tem, olha, o orifício pequenininho. Um botão, também de 20 milímetros. 2 terminais garra, eles têm essas garrinhas aqui, olha. Esses daqui tem 13 milímetros. Vou usar um fecho, tipo lagosta, de 12 milímetros e 4 argolinhas de 5 milímetros. Cola pano, pode ser cola de silicone fria também. Agulha de tapeceiro, que não pode faltar para os nossos acabamentos. Para me ajudar, alicates de bijuteria e também a minha lupa de cabeça. Essa tem me ajudado muito. Inclusive, olha que legal. Ela tem luz aqui. Então, a gente, se acabar a força, a gente não fica sem fazer crochê. Essa é a melhor parte, né, gente? Muito bem. Vamos começar? Vamos começar, então, pesando os nossos fios. Vamos lá. Vamos pesar o azaleia. A azaleia tá com 95. O pistache tá com 66 gramas. E o laranja tá novo, 127 gramas. Muito bem, agora sim, vamos para o passo a passo. Vamos iniciar, então, pela mandala. Vou começar com o fio na cor pistache, fazendo aqui um anel mágico. Com a agulha de 2 milímetros, faço o anel mágico desta forma. Subo 2 correntinhas, 1, 2, e vou fazer ponto meio alto. Então, fecho todas as alcinhas de uma vez só. Laço e fecho todas juntas. Dessa forma. Vamos fazer, então, 12 pontos meio altos, contando aqui com as 2 correntinhas iniciais. Elas vão representar o nosso primeiro ponto. Fiz aqui, então, 12 pontos meio altos. Agora, eu puxo o fio do anel mágico, fecho o anel, deixando aqui um espacinho, tá? Vou deixar esse orifício um pouco grandinho, porque a gente vai colocar aqui o nosso botão, tá? Daí ele cabe aqui. Finalizei aqui, agora eu venho aqui na segunda correntinha, 1, 2, entro bem no centro dela
e faço um ponto baixíssimo. Tá finalizada nossa primeira carreira. Agora a gente vai fazer o ponto caranguejo. Então a gente vai trabalhar ao contrário, a gente vai trabalhar no sentido horário. E o ponto caranguejo, a gente vai trabalhar aqui no próximo pontinho. Aqui. Então, o que eu vou fazer? Viro a minha agulha e entro nesse pontinho dessa forma. Trago o fio e volto. Estico, porque se eu deixar ele muito apertado, vai me dar trabalho para fazer o ponto. Laço e fecho as duas alcinhas. Estico um pouquinho, vou no próximo ponto, olha, trabalhei este, vou neste. Passo para o outro lado. Laço, volto. Laço e fecho as duas alcinhas. Mais uma vez, trabalhei nesse, agora eu vou nesse. E assim eu vou fazer até finalizar a carreira. Cheguei aqui no final da carreira, porém, olha, esse pontinho aqui foi o ponto baixíssimo que a gente fez no início. Então, se eu terminar aqui, vai ficar com defeito. E como nós somos crocheteiras de alto padrão, a gente vai fazer o último ponto no mesmo pontinho de fechamento. Daí, faço ponto caranguejo, normalmente. Agora, eu puxo o fio. Corto. E vou colocá-lo aqui por cima do pontinho baixíssimo que nós fizemos. Vejo se ele fica perfeito. Olha, ficou perfeito. Agora eu viro o meu trabalho. E pode ser com agulha de tapeceiro ou com a agulha auxiliar, que eu vou utilizar. E vou trazer ele aqui para trás. Vou trazer esse fiozinho aqui para trás. Aí eu vou entrar aqui neste pontinho. E vou trazer esse fio aqui para trás. Ajusto. Vejo se tá perfeito. E agora eu vou esconder esse fiozinho um pouquinho mais. Então, vou entrar com ele aqui. Em qual pontinho? Naquele que me dê oportunidade de entrar. Porque tem pontos que não deixam a gente entrar. Ai, me embolei aqui. Então, a gente tem que procurar cavucando aquele que vai nos dar a oportunidade. Muito bem. Com a cola pano, eu vou molhar aqui e vou pegar um pinguinho de cola. Vou puxar os fiozinhos, eu quero fazer o acabamento. Olha, puxo e abro o ponto. Abro o pontinho aqui e deposito a cola. Corto. Abaixo o pontinho para ele colar. Pontinho não, o fiozinho para ele colar. E coloco o ponto por cima. Aperto. E faço a mesma coisa com o fiozinho do anel mágico. E aqui nós temos um acabamento perfeito. Olha. Fica maravilhoso, né, gente? Muito bem. Agora vamos fazer o outro anel, né? O outro
círculo da nossa mandala. Com o fio na cor azaleia, eu vou fazer também um anel mágico. Dentro do anel, a gente vai fazer 12 pontos altos. Então, vou começar aqui fazendo 2 correntinhas. Laço, entro no anel, pego uma laçada, fecho 2, outra laçada, fecho 2. Laço, entro no anel, pego uma laçada, fecho 2 e fecho 2. E assim a gente vai fazer até completar 12 pontos altos, só que desta vez as 2 correntinhas não vão contar como ponto, tá? Então vamos fazer, eu fiz 3 pontos altos, vou fazer aqui mais 9 e a gente já volta. Fiz aqui então 12 pontos altos, sem contar as correntinhas. Puxo o fio do anel, fecho esse anel. E agora, olha, nós fizemos para iniciar 2 correntinhas. 1, 2. A gente vai entrar no primeiro ponto alto que nós fizemos, aqui. E a gente vai fazer um ponto baixíssimo. Vamos passar aqui, olha, o fio por cima das correntinhas, né, assim, dessa forma, para elas ficarem escondidas. E aí eu fecho a carreira com um ponto baixíssimo. Olha, as correntinhas desaparecem. Muito bem. Vamos fazer aqui 2 correntinhas. E no mesmo espacinho, onde nós fizemos aqui o fechamento, é bem no pezinho, ó. A gente vai fazer outro ponto alto. Aí ficamos com 2 pontos no mesmo ponto da base. Vou no ponto seguinte e vou fazer 2 pontos altos. 1 e 2. E no seguinte, a mesma coisa. E no seguinte, e no seguinte. Então, essa carreira vai ser com a sequência de 2 pontos altos em cada um dos pontos da base, ou seja, dos pontos da carreira anterior. Chegando aqui, a gente se encontra. Terminei a carreira e aqui, olha, nós temos 23 pontos altos e as correntinhas iniciais. Só que se eu fechar aqui, vai ficar defeituoso. Eu quero esconder essas correntinhas. Então, eu vou laçar e vou fazer um ponto alto nesse último espacinho, que é onde a gente fez o fechamento, né, com ponto baixíssimo. Vou fazer aqui o último ponto alto, e aí eu vou ficar com 24 pontos altos e as correntinhas. Então, eu vou vir novamente aqui, vou anular as correntinhas, venho no primeiro ponto alto, ó. As alcinhas dele estão aqui, e aí eu fecho com ponto baixíssimo. Tá finalizada, então, a nossa segunda carreira. E aqui a gente vai fazer novamente o ponto caranguejo. Então, entro no pontinho anterior, trago a laçada, dou altura, fecho as 2 alcinhas. Vou no seguinte, laço, dou altura e fecho as 2 alcinhas. E assim eu vou fazer até finalizar a carreira igualzinho fizemos com o verde. Terminei aqui
Agora eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz anteriormente. Venho aqui no primeiro pontinho do fechamento, faço o ponto normalmente, puxo o fio, corto, trago ele aqui para trás. Eu vou fazer de novo aqui rapidinho, só pra gente relembrar, ó. E o nosso segundo círculo está pronto. Agora eu vou pegar o primeiro, olha só que lindo, e generosamente vou passar a cola aqui na parte de trás. Aí tem gente que fala para mim: "Jessy, posso costurar?" Pode costurar. Eu acho que é mais prático colar, já que a cola substitui a costura, porque essa cola é especial para tecido, eu gosto mais de colar. Então, colo aqui, bem centralizado, né, os 2 furinhos na mesma altura. Agora eu vou pegar o botão e vou passar a cola nele também. E daí a gente vai deixar secando, enquanto ele seca, a gente vai fazer o cordão, o colar. Enquanto isso, já vai deixando seu like e também me seguindo lá no Instagram. Olha, o código está aparecendo aqui na tela. Aponta o seu celular para me seguir no Instagram também. Ou o link está na descrição do vídeo e também é só entrar no Instagram e colocar crochê sem mistério, @crochê sem mistério, com 2 T's. Muito bem. E a nossa mandala tá ficando assim. Olha que lindeza! Muito bem, vamos deixar secando. Enquanto isso, vamos fazer o colar. Para fazer o colar, eu vou fazer aqui com a cor laranja e eu quero um cordão curtinho. Então, eu vou fazer aqui 100 correntinhas, mas se você quiser ele comprido, faça mais correntinhas, tá? Então, aqui eu vou fazer 100 correntinhas. É importante que a gente faça 100 correntinhas, porque no final a gente vai precisar de 101 pontos, tá? Então, vamos fazer aqui as correntinhas. Eu vou fazer 100, né? Terminarei com um número par e aí então a gente volta. Fiz aqui então 100 correntinhas e agora eu vou marcar este pontinho aqui, essa última correntinha, e vou fazer mais 3. 1, 2, 3. Laço. Então, venho aqui onde eu marquei, que na verdade é a quarta correntinha, né? De cima para baixo. E vou fazer aqui neste pontinho, nessa correntinha, vou fazer um ponto alto. E vou fazer um ponto alto até a gente completar 50 pontos, contando com as 3 correntinhas, tá? Então, entro aqui na correntinha seguinte e faço ponto alto. Na seguinte, ponto alto. E vamos fazer assim até a gente completar 50 pontinhos. Fiz aqui então 50 pontos altos, contando aqui com as primeiras correntinhas, né? Essas 3 correntinhas, elas aumentaram um ponto.
Então, aqui no total, a gente vai ter 101 pontos, tá? Por isso, chegando aqui na correntinha 50, agora a gente vai fazer o seguinte: a gente vai fazer um ponto alto na correntinha seguinte. Vamos fazer uma, duas, três correntinhas. E no mesmo pontinho, na mesma correntinha que a gente trabalhou, eu vou fazer mais um ponto alto aqui. E aí, a gente vai ter o efeito em V. Agora, eu continuo fazendo as correntinhas até finalizar a carreira. Então, vou fazer aqui mais 50 pontos altos. Bora lá. Ó, tá vendo? Fica com esse efeito em V. Ai, que lindo! Fiz aqui, então, os outros 50 pontos. Então, agora, a gente vai fazer a mudança de cor, porque a gente vai fazer o contorno do nosso colar todo com ponto caranguejo. Então, vou pegar aqui o fio novo, que eu vou utilizar aqui o verde pistache. Ó, puxo aqui o fio de onde eu finalizei e vou entrar nessas duas alcinhas, ó, no último pontinho, pegando uma alcinha e a alcinha de baixo, por onde passa aqui o fio laranja. Vou pegar o fio novo e trago ele para cá. Faço uma correntinha e agora o fio laranja eu posso puxar e ele vai ficar preso aqui. Ele fica preso aqui, ele não sai. Oh, muito bem. Então, agora, para não me atrapalhar, eu vou cortar já o fio laranja. Muito bem. Agora, o nosso trabalho vai ser fazer ponto caranguejo por toda a extensão. Aí, chegando aqui, que a gente se encontra, vamos lá, ponto caranguejo. Fiz aqui o último pontinho, né, caranguejo, e aí agora eu tenho as 3 correntinhas, ó. Uma aqui e uma aqui. Eu vou entrar bem no centrinho dela, ó. Entro bem no meio, busco o fio, volto e faço ponto caranguejo. Vou na seguinte, entro bem no centro, trago o fio e faço o ponto caranguejo. Vou na seguinte, entro bem no centro e faço o ponto caranguejo. Agora eu dou continuidade aqui nos outros pontinhos normalmente. Vamos continuar. Cheguei aqui no final, ó, aqui a gente tem as correntinhas iniciais, né? Então, eu vou entrar aqui, olha, bem no centro da terceira correntinha e vou fazer o ponto caranguejo. Muito bem, agora a gente vai subir. Vou entrar aqui na segunda correntinha e vou fazer o ponto caranguejo. Vou na terceira correntinha e faço o ponto caranguejo. Vou virando, ó, tô virando. E dou continuidade, olha, meu próximo ponto tá aqui. Vamos entrar nele e faço ponto caranguejo. Muito bem, agora a gente vai pegando, olha, as alcinhas e vamos fazendo
o ponto caranguejo normalmente, ó. Olha a alcinha aqui. Hum? Agora vamos dar a volta inteira. Chegando aqui, a gente se encontra. Fiz aqui então o ponto caranguejo, só que, minha gente, eu coloquei aqui, olha, como o nosso colar ficaria, e eu não gostei muito, achei que ficou meio coelhinho da Páscoa. Então, eu decidi eliminar a cor laranja e fazê-lo todo verde. É exatamente a mesma coisa que a gente fez, tá? Eu só mudei a cor. E aí, então, eu acho que ele combina mais, olha. Vamos ver assim. Achei que ele vai ficar mais sóbrio, mais bonito, enfim, né. Mas você pode fazer na cor que você desejar, na cor que você gostar, isso que é gostoso, né, do crochê. Muito bem, então eu vou dar continuidade daqui. Cheguei aqui, olha, no final, né, fiz toda a borda aqui com o ponto caranguejo, e aí eu chego aqui no final. Tenho aqui, né. Como aqui eu vou colocar o fecho, eu não vou fazer o ponto caranguejo como eu fiz aqui, porque aqui era para eu poder dar a volta, né, aqui vão os fechos. Então aqui eu só vou entrar aqui no pontinho seguinte, né, no meio do pontinho, e vou fechar com um ponto baixíssimo, corto, puxo. E agora eu vou fazer o acabamento. Então, vou esconder esses fiozinhos e a gente já volta para colocar os fechos. Fiz aqui, olha, então, o acabamento, como a gente aprendeu a fazer aqui na mandala, e ele fica, olha, perfeito. Sou crocheteira de alto padrão, põe aí nos comentários para mim. Vou pegar aqui a minha lupa de cabeça, porque vocês já sabem que sem ela, agora me parece que eu não sou ninguém. Então, eu vou pegar aqui o fecho, vou pegar aqui a minha peça e vou encaixar aqui no meu colar. Aperto um lado, ajusto o outro e aperto. Sempre com bastante cuidado para não machucar a peça de metal. Por isso que esses alicates, eles são especiais para bijuteria, ó. Daí agora eu vou pegar a argolinha e vou abrir essa argolinha. E abro ela assim pra lateral, porque assim ela não deforma. Eu falo isso em todos os vídeos, né. Encaixo aqui e volto ela para o seu local de origem. Aqui eu vou fechar ela mais um pouquinho e ela fica perfeita, olha, redondinha. Vou fazer a mesma coisa do outro lado. Desse lado vou colocar o fecho lagosta e fecho novamente a minha argolinha.
Prontinho. Agora eu vou pegar a outra argolinha, vou abri-la. Vou pegar a minha bola, vou encaixá-la aqui e vou colocá-la aqui em qualquer ponto da minha mandala. E vou encaixá-la aqui. Fecho. Pego a outra argolinha, abro, encaixo a outra extremidade da mandala, vou trocar de alicate e vou colocar aqui bem no ponto central dela, do colar, aqui. Olha que coisa linda! Ai, gente, agora sim, eu amei. Deixa eu abrir aqui um pouco mais. Olha como ficou bonito. Agora sim eu achei que ficou bonito. Agora vamos ver quanto cobrar por essa peça. E antes da gente pesar o fio, já vou te dar mais uma dica aqui, olha. Eu desmanchei, né, a parte que eu tinha feito aqui no colar, porque eu testei com o verde, depois eu fiz com o lilás e mesmo assim achei que não ficou legal. Então eu desmanchei. Quando a gente desmancha uma peça, sempre deixe a ponta do fio solta, assim, aparente, tá? E aí, então, como é que a gente vai guardar esse fio? Olha só, eu vou segurar aqui a ponta do fio na minha mão e com os 2 dedos eu vou enrolar o fio aqui nos 2 dedos. Vou enrolando para lá, para cá. Agora eu tiro os meus dedos e, olha, o início do fio ele fica aqui no meio. E a gente faz um novelinho como aquelas maquininhas que são de enrolar, né. Então a gente coloca aqui de volta. E quando a gente for trabalhar é só puxar o fiozinho e ele sai. Gostou da dica? Então já merece um like, né. Muito bem, vamos pesar agora então os fios. Olha, eu fiz aqui a azaleia, o pistache, o laranja vou eliminar, né. Então eu tinha aqui 95 gramas, e agora eu tenho 92. 92 gramas é masculino, né, gente. E do pistache eu tinha 66 e agora eu tenho 54. Muito bem. Então, aqui nós usamos do azaleia, usamos 3 gramas, e do pistache, 12. Então, usamos aqui um total de 15 gramas de fio amigurumi nesta peça. Vamos agora para a planilha preço certo. Estou aqui então com a minha planilha preço certo infalível. E aqui eu tenho todos os cálculos necessários para fazer o valor final da minha peça. Nós trabalhamos aqui com o fio amigurumi, o normal, e nós utilizamos 15 gramas. Eu vou preencher aqui e você vai ver que imediatamente após o meu clique, a planilha já faz o cálculo.
Nós usamos 15 gramas de fio. Clico e olha, ela me diz que eu gastei R$ 3,29 em fio. Tenho aqui materiais, acessórios, todos os que eu utilizei. E olha, tem peças, por exemplo, como o fecho lagosta, que vem 300 peças. Então, ela já faz o cálculo aqui de quanto eu gastei nessas peças, olha. Eu vou apagar e vou colocar aqui novamente. Eu usei 5 peças, veja aqui. Clico e ela me diz que eu gastei 32 centavos no fecho lagosta, com as argolas. Então, ela é maravilhosa. Com acessórios, então, eu gastei R$ 5,11. Eu demorei 1 hora para fazer essa peça e aqui ela já dá o cálculo da minha hora trabalhada. Chegamos, então, à tela final. O cálculo final da nossa peça me diz que entre custos fixos, variáveis, os custos de materiais, tanto de acessórios como de fios, e a minha hora trabalhada. Gente, o valor da hora trabalhada tem que entrar aqui no preço de custo da peça. Então, esta minha peça, o custo dela é de R$ 49,62. Observe que o maior custo que eu tenho aqui é da minha mão de obra. Ela me diz que 76,33% é valor da minha hora trabalhada. Eu aplico 6% porque eu tenho empresa, 30% de lucro referente à minha comissão de vendas. Então, esta peça, na minha realidade, eu não posso vendê-la por menos de R$ 67,49. Se você gostar desse tipo de ferramenta que facilita demais a nossa vida, o código Keyword está aqui no topo da tela. Basta você apontar a câmera do seu celular e você vai ser direcionado para a página de vendas. Ela está com 50% de desconto para vocês que são os meus seguidores. E se você estiver assistindo pelo celular, o link dela está na descrição desse vídeo, juntamente com os materiais. Vamos ver então essas variações lindas que eu fiz, quero te mostrar. E esse foi o resultado do nosso colar Moana. Olha que espetáculo que ficou. Gente, achei que ficou maravilhoso. Eu fiz também esta versão que vocês viram no início. Olha só que lindo. Esse aqui eu fiz com o fio princesinha aqui no centro, com o fio princesa aqui a parte marrom. Aqui eu usei uma miçanga quadrada, usei aqui também os fechos, os mesmos fechos. Aqui eu usei o fio princesa e aqui o princesinha, né? Então, esse aqui é um fio de polipropileno. A outra versão que eu fiz foi com o fio Encanto. Olha que lindo que ficou esse. Aqui, o acabamento, né, do ponto caranguejo, eu fiz com o fio Princesinha também. A parte de trás também utilizei os fechos. E aqui eu fiz com fio princesa, aqui com princesinha. No centro coloquei uma meia pérola, coloquei esse detalhe com esse trevo. E o resultado foi esse. Qual dos três você gostou mais? E aí, qual é o grande detalhe disso tudo? Quando a gente faz peças com a mesma receita e materiais diferentes, o que a gente precisa? Sempre fazer a pesagem dos fios no início para poder alimentar a planilha de forma correta. Então, esse, por exemplo, tem um valor, este outro tem outro valor, que é diferente do que nós fizemos, que tem outro valor, tá bom? Eu espero que você tenha gostado bastante desse tutorial, que tenha curtido bastante cada uma das dicas que eu dei e deixe seu like, que é super importante para nós aqui no canal. Clique no botão hypar se estiver aparecendo por aí. E se não for inscrito, inscreva-se no canal. Tem coisas maravilhosas aqui que eu ensino no passo a passo.
eu deixo para vocês a minha gratidão, o meu grande beijo e a gente se encontra no próximo tutorial.